Oi, hoje eu tô fazendo aqui um vídeo para você entender como montar um treino de musculação para quem tem hipertensão, ou seja, pressão alta. É importante entender por que que tem a pressão alta. Falando bem fácil, para ficar bem fácil para você entender como montar um treino para quem tem pressão alta, primeiro a gente precisa entender o problema, e aí a gente entendendo da atividade física, a gente vai adequar a atividade física para essa patologia. Então, geralmente quem tem pressão alta por quê? Ou ele tem gordura no sangue e as artérias elas estão obstruídas, quer dizer, elas estão compactas, né? Elas estão apertadas. Então uma artéria deveria ser assim e aí ela tá assim. E aí o sangue não consegue passar. E aí então a pressão aumenta. Essa artéria ela pode estar assim por vários motivos, né? Um dos motivos é você comer muita gordura, não fazer atividade física e essa gordura parar ao redor aí dessas artérias e atrapalhar o sangue passar. Quando a gente monta o treino para pressão alta, a gente tem que ter cuidado porque a pessoa já vem com essa patologia, né? E outro motivo de a pessoa poder ter pressão alta. Por exemplo, o sangue pode estar grosso. Por que o sangue está grosso? Por causa do tabagismo. A pessoa fuma há muitos anos, o sangue engrossa e fica com dificuldade de passar dentro dessas artérias. Tá? Então, geralmente é isso que acontece. Aí quando a gente pensa assim, a pressão é alta, a pessoa tem pressão alta, o sangue ele tem uma dificuldade de passar nas artérias. Então, o que acontece quando a pressão está alta e a pessoa não cuida? O coração sofre. Porque quem que bombeia o sangue para o nosso corpo? É o coração. E aí, então, a gente tem o ventrículo esquerdo, que é o responsável por bombear o sangue para o coração e esse sangue passar. E lá até a ponta do pé, voltar, passar no cérebro e entrar pelo átrio direito, no coração. Ele entra no coração, o coração bombeia, de novo, o sangue vai. Aí ele vai até a ponta do pé, volta até a cabeça, volta, bombeia e o sangue vai. Então, assim, o coração é responsável por isso. Então, quando você tem a pressão alta, o que pode acontecer? Pode acontecer uma sobrecarga do coração, quando você não cuida, né? Então, você tem pressão alta, vai no médico, o médico manda você fazer o quê? Tomar diurético. Por quê? Quando você toma um diurético, você vai diminuir o fluxo, vai afinar o sangue, vai ter mais líquido aí, ó. Vai ter menos líquido, na verdade, ao contrário, né? Então, quando você toma diurético, você elimina o líquido. Então, você consegue fazer com que o volume de sangue diminua. Não fique a mais do que ele tem que ficar. E isso ajuda a sua pressão diminuir. Tanto é que as pessoas, às vezes, que têm pressão baixa, que é o contrário, o que elas devem fazer para subir, para normalizar? Beber água. Quando bebe água, já normaliza. Não precisa colocar o sal na língua. É só beber água que já vai normalizar. Mas isso é se você tem certeza absoluta que o seu problema é a pressão baixa. Então, voltando lá na pressão alta, o que o médico faz? Ele te dá diurético. Para quê? Para você diminuir o volume sanguíneo e para você poder, o seu coração poder não ficar trabalhando sobrecarregado sempre. Tá? Então, espero que você tenha entendido em relação à pressão alta. Agora, quando a gente sabe de tudo isso, o que a gente tem que fazer num treino de força? A gente tem que trabalhar com cargas submáximas. O que é uma carga submáxima? A gente fala para o aluno, coloca um peso para fazer 20 séries. Aí o aluno vai lá na cadeira extensora, pensa, eu vou colocar um peso para conseguir fazer 20 séries. Aí o aluno vai e faz só 15. Então ele não trabalha no máximo dele. Então esse é um primeiro ponto para quem tem pressão alta, de como deve ser o treino de musculação. O treino de musculação ele deve ser com cargas submáximas, tá? Uma outra característica importante do treino de musculação para quem tem pressão alta é você trabalhar pequenas partes do corpo por vez. Por quê? Falando fácil. Quando a gente faz um agachamento, quem aí treina pesado, coloca aqui nos comentários, que faz o agachamento até o chão para ralar a churrasqueira, desce tudo lá embaixo. Quando você faz lá 8, 10, 12 repetições porque você quer ficar com a sua bunda enorme, suas pernas grandes, então você vai até lá embaixo. Quando você faz esse tipo de agachamento, quando você acaba, parece que o seu coração faz assim, ó. Já sentiram isso? Pois é. Por que acontece? Porque durante a contração muscular, a gente tem a vasoconstrição, que por milissegundos, a musculatura, ela não deixa passar o oxigênio. E até isso, depois, quando você tem dor muscular, às vezes a gente chama isso de hipóxia, que foi a falta de oxigênio que passou ali no lugar. Mas vamos voltar lá na pressão alta. Então, quando você faz um agachamento, você, no final, faz porque teve a vasoconstrição. Então, imagina, o seu coração, ele já trabalha sobrecarregado o tempo todo. Óbvio que quando você toma remédio, você ameniza isso. Mas ele trabalha sobrecarregado. Aí você vai colocar um exercício que vai sobrecarregar demais ele. Isso é negativo? Não, não é negativo para quem não tem a pressão alta, porque você vai treinar o seu coração e vai deixar ele forte. Mas para quem tem a patologia da hipertensão, não é legal. Por que não é legal? Porque se você ficar sobrecarregando o seu coração na hora do treino, você vai fazer com que ele fique mais cansado. O treino de musculação fortalece o seu coração de dentro para fora. É super importante fazer a musculação para quem tem pressão alta. Só que tem que ser do jeito certo. E o jeito certo são pequenas partes por vez. A gente não vai fazer um supino reto no primeiro mês para uma pessoa que tem hipertensão. A gente vai colocar a pessoa aqui numa máquina que a gente tem, chamada supino vertical, que trabalha primeiro um lado, depois o outro. Um outro exemplo, você não vai fazer um agachamento, você vai fazer uma cadeira extensora unilateral, que vai trabalhar o seu quadríceps. A gente vai trabalhar por partes. Você vai fazer a cadeira flexora, que vai trabalhar a parte de trás da sua perna. Você vai fazer o glúteo, que trabalha o glúteo, o bumbum.
E outra característica importante do treino de musculação para quem tem pressão alta é controlar a respiração. Então é lógico que no início é complicado a gente falar para o aluno, faz o movimento e faz a respiração ativa e faz a respiração passiva, que são 3 tipos de respiração que a gente tem quando a gente está treinando, né? A gente só vai falar a seguinte maneira, não tranque a sua respiração. Respire normal. Tanto faz fazer a inspiração na fase concêntrica ou a inspiração na fase excêntrica, tanto faz. O importante é não travar a respiração, é não bloquear, que quando você bloqueia, a pressão também sobe. Então, assim, quando a pessoa vem para treinar e fala, olha, eu quero ganhar massa muscular, mas eu tenho pressão alta, a gente vai ter que ter esse cuidado com a pessoa. Vai montar o treino certinho para que ela treine, desenvolva a musculatura dela e não corra o risco, de repente, de infartar aqui na academia. Por quê? Porque se você força demais o seu coração e você já tem uma dificuldade do sangue passar, o sangue pode não chegar lá, entende? Então, entendem a importância de ter alguém que sabe o que está fazendo para montar o treino de vocês? E da mesma maneira quando você tem uma dor no joelho, da mesma maneira quando você tem uma dor na coluna, da mesma maneira quando você tem uma dor no quadril, da mesma maneira quando você tem a fibromialgia, você tem a artrose, a artrite, a diabetes. A gente tem bastante alunos aqui com essas patologias, a gente monta um treino certinho e, graças a Deus, aqui a gente sempre vê o pessoal falando que teve um quadro de melhora, que estabilizou. A osteoporose também é uma coisa muito importante você saber montar o treino certinho para essa pessoa, tá? E aí, mais uma informação em relação ao treino de pressão alta é que, assim, você vai fazer, no começo, 3 de 15 repetições, 4 de 15, mas a tendência desse treino é você diminuir o número de repetição, aumentar um pouco a carga, mas trabalhar sempre com carga submáxima. Se o seu objetivo for ganho de massa muscular. Não tenha medo de colocar um pouquinho mais de peso e diminuir a repetição. Porque o ideal, para quem tem a pressão alta, é ficar menos tempo em atividade. Então você vai diminuir a repetição, mas você nunca vai trabalhar com cargas máximas. Beleza? Então essa aqui foi a dica de como montar um treino para quem tem pressão alta. Clica aqui no link perto, vai lá na bio do Instagram se tiver no Instagram, vai no YouTube lá, clica no link, vai, acha o link aí, clica, fala aqui com a gente no WhatsApp, vem fazer uma aula grátis aqui para você conhecer nossa equipe e conhecer o nosso espaço. Até!